Olá, chegamos à nossa segunda estação da disciplina Didática e Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem. Eu sou professora Luciana Oliveira e essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre educação, escola e categorias geracionais. Bom, o nosso objetivo é compreender um pouco das características das diferentes categorias geracionais ou gerações e a sua relação especialmente com a educação básica na atualidade. Nós vamos ver aí sobre educação, as didáticas, né? E como que isso se relaciona, como que a gente precisa pensar as didáticas, as metodologias de ensino-aprendizagem para as diferentes gerações. Na estação passada, conversamos aí sobre o conceito, a origem, o surgimento da didática, as nossas próprias memórias, né, relacionadas aí à didática, e a gente continua nessa linha a partir dos conceitos aí, então, das categorias, perdão, geracionais na atualidade. E aí a gente tem o nosso texto base do Michael Young e também temos aí um artigo de internet que fala um pouquinho sobre as gerações, como veremos aí nos próximos slides. E é importante, né, a gente compreender que essa discussão, essa própria nomeação das gerações, ela é relativamente recente. Ela apareceu aí no pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, quando a gente teve aí a denominação dos baby boomers, né, em alusão ao boom, ao aumento do número de nascimentos depois do conflito, em que os soldados voltaram aí para suas famílias, né, e aí acabou tendo um aumento aí da taxa de natalidade e na sequência, nas décadas seguintes, vieram outras denominações das gerações seguintes e não há, na verdade, um consenso quanto às datas certinhas, mas a gente tem algumas referências a partir das classificações, como a gente vai ver aí a seguir. Então, os boomers, né, os baby boomers, eles são os nascidos aí entre mais ou menos 1946, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, e esses nascidos, então, entre 46 e 1964. Então, é aquela geração que valoriza muito o trabalho, a família, a realização pessoal, estabilidade financeira, busca por melhores condições de vida, então, uma superação mesmo de toda aquela contradição vivenciada no contexto de guerra. E aí, para ilustrar, eu trouxe essa foto, não sei se todos conhecem, do filme Senhor Estagiário, e é bem essa figura, né? De alguém que tem ali toda aquela dedicação ao trabalho até o final da vida e preza muito ali pela família, pela estabilidade, por uma vida ali bem estável, né? Bem numa linha, numa sequência mais ou menos ali linear. E aí a gente vai ter a geração X, os nascidos ali mais ou menos entre 65, metade então dos anos 60 e o início dos anos 80. E aí eles vivenciaram um cenário ali de muitas mudanças sociopolíticas. A gente teve o movimento hippie, a gente teve a Guerra Fria, no Brasil a gente teve o contexto ali do governo militar, a gente tem profundas mudanças econômicas, né? Tem a questão toda da teoria do capital humano e por aí vai. Então, muitas mudanças sociais, políticas, econômicas, culturais. Há também uma questão da alta competitividade no mercado de trabalho, e aí tudo isso influenciou numa valorização do diploma formal e de uma estabilidade profissional. Então, tudo isso levou a uma busca, né, de forma até um pouquinho similar a geração anterior sobre essa estabilidade ali no trabalho, mas também essa busca ali pelo diploma formal. E aí, para ilustrar, eu trouxe também um exemplo aí, nesse caso, não sei se todos conhecem, ela é cofundadora do Nubank, a empresária, né, Cristina Junqueira, e ela é nascida em 82, não necessariamente ali antes, né, dos anos 80, mas ilustra bem essa figura. Ela foi capa da Forbes aí, não vou saber dizer o ano, mas tem pouco tempo. Ela foi a primeira capa da Forbes, grávida, 3 dias antes de dar à luz aí a um dos seus filhos. Então, uma figura ali que mostra realmente essa questão do trabalho, da estabilidade, da dedicação profissional ali, para que tenha essa estabilidade financeira.
E aí nós temos uma geração aí da qual eu faço parte, acredito que muitos de vocês também, que são os millennials ou a geração Y, né? Então são aqueles nascidos entre mais ou menos aí 81, início dos anos 80 e 96, então mais ou menos primeira metade aí da década de 90, geração que presenciou a chegada do novo milênio, são pessoas criativas, alinhadas às causas sociais, é, não têm as mesmas prioridades das gerações anteriores, não é aquela geração que fica tão focada numa estabilidade no trabalho, tão focada em construir uma família, mas é uma geração ali mais acostumada à tecnologia, não são tão competitivos, não são tão, como que eu posso dizer, extremamente dedicados ao trabalho, eles se preocupam sim, mas desejam inclusive um crescimento financeiro e profissional relativamente rápido, mas de forma um pouco diferente, de forma não tão linear, de forma não tão hard, digamos assim, como as gerações anteriores. Então, eles procuram ali, talvez estejam buscando um certo equilíbrio, de forma diferente do que aconteceu nas gerações anteriores. E essa configuração, né, esse tipo de pessoas, compõe inclusive a maior parte da população brasileira e na atualidade, de acordo aí com dados de pesquisa, significa cerca de 50% da força de trabalho no nosso país. Buscando, né, referências aí para ilustrar, eu inclusive achei uma reportagem, um artigo dizendo do Mark, né, Zuck, não vou saber falar o nome todinho dele, mas Zuckerberg, alguma coisa assim, que é aí o grande fundador, né, da Meta, responsável aí pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, é uma super empresa aí de tecnologia que todo mundo já deve ter visto aí em algum momento. O Zuck, como é conhecido aí na internet. Talvez o millennial mais conhecido. Nós temos também a geração Z, que vem aí na sequência, os nascidos entre 97 e 2010. Eles estão ingressando ou ingressaram mais recentemente no mercado de trabalho, são aqueles nativos digitais, multifocais, aprendem de várias maneiras, de diferentes formas, com diferentes objetos de aprendizagem, eles acompanham tudo em tempo real, principalmente através dos smartphones, estão sempre online, também são engajados em algumas questões sociais e com as quais eles se identificam. Trouxe aí alguns influenciadores, né, conhecidos, confesso que não me são tão conhecidos, salvo engano aí a gente tem a Vitube, a Maísa, e aí são figuras aí de uma geração que vem de uma forma um tanto diferente dos millennials, é uma geração aí que se configura de uma forma bem diferente, de uma forma que preza muito mais aí, muito mais do que os millennials, por um equilíbrio entre aí o trabalho e qualidade de vida, digamos assim. E nós temos a geração alfa, que estão aí no período, né, de alfabetização, né, os nascidos a partir de 2010, geração que ainda está na escola, alguns no ensino fundamental, no ensino médio, e eles estão numa exposição altíssima à tecnologia. Estamos aí com a discussão super atual quanto ao uso de smartphone nas escolas. Eles requerem uma educação dinâmica, ativa, multiplataforma, personalizada. Eles têm uma característica ali muito de autonomia, buscam por inovação, né? Eles são protagonistas, diferente do que se pensa, eles anseiam por um ensino que alterne o híbrido, né? O offline e o online, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, aí uma geração muito desafiadora e a gente tem aí toda uma preocupação, se a gente se preocupa com adultos, né, muito expostos a telas, quando a gente pensa em crianças e adolescentes, essa preocupação é ainda muito maior, tá? E aí a gente tem um encontro ou um conflito de gerações. Eu diria que nós temos os dois, especialmente no contexto da escola. E aí a gente precisa tentar caminhar para que isso seja muito mais um encontro
não necessariamente no sentido de não termos conflitos, mas no sentido da gente encontrar possibilidades. E aí, quando a gente pensa, né, nessas possibilidades no contexto escolar, é importante a gente lembrar da finalidade das escolas. E aí eu trago o Michael Young, quando ele, né, introduz o texto dele dizendo que todo pai, todo professor precisam se perguntar para que servem as escolas. Será que você já parou para se perguntar? As escolas sendo controladas por metas, tarefas, tabelas comparativas de desempenho, não é de se espantar que os alunos fiquem entediados, se sintam apáticos, desgastados, né? Tanto os alunos quanto os professores. Então, a gente precisa repensar qual é a escola que nós estamos oferecendo, qual é a escola com a qual nós estamos lidando, sendo que nós temos toda essa complexidade aí de gerações, né? Nós temos a geração as gerações dos professores, né? Nós temos as gerações dos adolescentes e crianças, e aí como que nós vamos lidar com pessoas, sendo que educação é um processo de seres humanos, entre seres humanos, para seres humanos, a gente não pode deixar que questões burocráticas passem por cima dessas relações pessoais, para que a gente possa construir um processo de ensino-aprendizagem com êxito. E aí, as escolas, né, o Yang diz que elas capacitam, né, ou podem capacitar, porque às vezes elas não conseguem, jovens a adquirir o conhecimento que para a maioria deles, né, não pode ser adquirido em casa ou em sua comunidade. E no caso dos adultos, também não pode ser adquirido em seus locais de trabalho. Então, a escola basicamente serve para adquirir conhecimento. É isso que o Yang está falando. E claro que esse conhecimento a gente está defendendo na nossa disciplina numa perspectiva ativa, né? E aí, historicamente, aqueles sujeitos com maior poder na sociedade, com maior poder aquisitivo, são os que têm acesso a certos tipos de conhecimento. É o que Yang chama de conhecimento dos poderosos. Então, num contexto macro, né, de sociedade, em que a gente tem as pessoas com maior poder aquisitivo, que têm acesso a livros, a filmes, a experiências de viagem, a experiências, por exemplo, de conhecer bibliotecas e museus e peças de teatro, diferentes experiências culturais, essa pessoa acaba tendo acesso ao conhecimento dos poderosos, a um conhecimento que às vezes não chega tão facilmente a todas as camadas da população. Com a internet, a gente tem uma certa democratização desse conhecimento. No entanto, como a gente não tem uma democratização da conectividade e a gente também não tem uma democratização é, é, do como navegar, né, nesse repositório enorme de conhecimentos, então acaba que ele fica restrito ali a um determinado grupo, e aí o Yang chama então de conhecimento dos poderosos, que acaba não ficando acessível a todos, mas só a um grupo, entre aspas, poderoso. E aí o conhecimento poderoso, não o conhecimento dos poderosos, mas o conhecimento poderoso, que é o que nós queremos focar, ele vai se referir ao que o conhecimento pode fazer, como fornecer explicações confiáveis ou novas formas de se pensar a respeito do mundo. É mais ou menos o que o Paulo Freire chamaria ali do conhecimento de mundo mesmo, né? Imagine uma criança numa comunidade ali, em algum lugar no Brasil, uma comunidade que não tem ali acesso é, a museus, a teatros, a tudo isso que eu coloquei no exemplo anterior, e às vezes não tem acesso a um computador ou mesmo a um smartphone, e aí essa criança não tem uma visão de mundo ampla. Ela conhece ali, mas é a sua realidade. Então, cabe à escola, de alguma forma, mostrar para essa criança que existe um mundo muito mais amplo ali do que o contexto que ela vive. Claro que você não vai conseguir ensinar tudo, ninguém consegue ensinar tudo, né? A escola não vai dar conta de ensinar tudo, mas a escola precisa instigar de alguma forma, né, a curiosidade dessa criança, desse adolescente, para ter um sentimento de partida para ampliar esse conhecimento de mundo, e aí vai ser esse conhecimento poderoso, então, que vai levá-la a ampliar aí
seu próprio conhecimento de vida, digamos assim. Então, a escola precisa se perguntar: o currículo, né, aquilo que é ensinado, é um meio para que o aluno adquira conhecimento poderoso? O currículo precisa considerar o conhecimento local, cotidiano, que os alunos trazem, mas não pode se limitar a ele. A gente precisa trabalhar ali as nossas vivências, né, imediatas, o contexto, não à toa a Base Nacional Comum Curricular fala da questão das regionalidades, né, ela abre espaço para isso, mas ela não se limita a isso. A gente precisa ensinar múltiplas visões de mundo, múltiplas linguagens, múltiplas categorias de conhecimento, e é sobre isso aí que a gente vai conversar nas nossas próximas estações. Então, qual será a didática adotada para que possamos produzir conhecimento poderoso? Na verdade, não tem uma só didática, né? Nós podemos pensar em várias. E aí, só para a gente lembrar, a gente tem alguns desafios aí específicos, né? Os boomers, vamos imaginar se você encontra um boomer numa turma, por exemplo, de educação de jovens e adultos. Eles são pessoas que têm um raciocínio ali bastante linear, né? Eles não são ali tão familiarizados com tecnologia. Talvez você vai trabalhar ali de uma forma bem mais offline. A geração X, também com raciocínio linear, ela gosta mais de um trabalho híbrido, que alterna o online e o offline. Os millennials, eles lidam com um grande fluxo de informações. Eles podem aprender, inclusive, através da gamificação, que é uma forma ali divertida, lúdica, de você estar passando conhecimento, de você estar é, instigando ali o conhecimento. E a geração alfa, que aí já é uma geração completamente diferente, você vai trabalhar uma aprendizagem horizontal, ensino híbrido, personalizado, de uma forma bem diferente. E, perdão, a geração Z, que eu pulei, eles trabalham ali com smartphones, o raciocínio deles aí, tal como da geração alfa, não é linear, e uma estratégia interessante pode ser a aprendizagem chamada de informal, trabalhar ali com rodas de conversa, com pequenos grupos, promover ali alguma série de vivências. Então, essas são algumas pistas aí de como que a gente pode estar trabalhando com essas categorias geracionais para que a gente possa estar, inclusive, promovendo, construindo coletivamente conhecimento poderoso, né? Falei bastante, é isso. A gente continua o nosso papo aí pelo nosso fórum, pelo nosso encontro síncrono, pelos nossos grupos. Bons estudos para vocês, boas reflexões.